Sabe o que garante a segurança no ambiente de trabalho dia após dia? Aqui no Brasil, a resposta para isso está num conjunto de regras muito importantes, as normas regulamentadoras, ou simplesmente NRs. E nesta nossa conversa, a gente vai desvendar como elas nasceram e principalmente como elas impactam a vida de milhões de pessoas. Para a gente ter uma ideia do tamanho do problema, dá uma olhada nesse número. Em 1975, o Brasil registrou a marca assustadora de 2 milhões de acidentes de trabalho. É isso mesmo, 2 milhões. O Brasil era, pasmem, o campeão mundial em acidentes. Foi essa realidade, esse cenário caótico, que fez a criação de um sistema de proteção uma urgência nacional. Então, o nosso roteiro vai ser esse aqui. A gente começa entendendo o problema histórico, depois parte para a solução, que é o gerenciamento de riscos, e aí mergulhamos em alguns exemplos bem práticos, que vão desde os riscos químicos até a segurança com máquinas, e no final a gente amarra tudo para mostrar por que prevenir é sempre a melhor saída. Certo. Então, para a gente entender de verdade o valor que as NRs têm hoje, a gente precisa voltar um pouco no tempo, sabe? Entender o que motivou a criação delas. É uma história de evolução que foi empurrada pela necessidade de proteger as pessoas. E essa linha do tempo aqui deixa tudo bem claro, né? Olha só, lá em 1943, a CLT já trazia algumas ideias de proteção, mas foi aquela crise de 1975 que, assim, ligou todos os alarmes. A resposta veio rápido, em 78, com a criação das NRs, e 10 anos depois, em 88, a Constituição Federal veio para cravar de vez a segurança no trabalho como um direito fundamental de todo cidadão. Tá, mas como é que a gente saiu daquele caos todo para chegar numa abordagem mais organizada? A resposta, gente, está na NR1 e em dois conceitos que são o coração de tudo. O gerenciamento de riscos ocupacionais, o GRO, e o plano de ação dele, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, o PGR. E olha, o GRO é mais do que uma sigla, é uma virada de chave, sabe? A mentalidade muda completamente. A ideia não é mais só apagar incêndio, reagir aos acidentes, mas sim criar um processo que nunca para, um processo contínuo de prevenção. E o PGR é o mapa, o documento que coloca esse plano de pé. E na prática, o PGR roda em cima de um ciclo de 3 passos bem simples, mas super poderosos. Primeiro, identificar os perigos. O que pode dar ruim? Segundo, avaliar os riscos. Ok, qual a chance disso acontecer e o estrago seria grande? E o terceiro, que é o mais importante de todos, implementar as medidas para controlar tudo isso. E isso não é algo que se faz uma vez e pronto, é um ciclo que está sempre girando. E o legal é que essa lógica se aplica para tudo quanto é tipo de risco. A gente não está falando só de, sei lá, levar um tombo ou se cortar. O GRO foi feito para olhar para o todo, desde os perigos físicos e químicos até os biológicos, ergonômicos e os psicossociais, que, aliás, estão cada vez mais em pauta. Agora vamos aterrissar isso num exemplo bem prático, os riscos químicos e físicos, que são o tema da NR15. É aqui que aquela palavra famosa, insalubridade, começa a fazer sentido de verdade. E a peça-chave aqui é o tal do limite de tolerância. Pensa nele como uma linha no chão que separa o que é seguro do que começa a fazer mal para a saúde. É basicamente a dose máxima de algum agente, seja químico ou físico, que uma pessoa pode aguentar ao longo da vida de trabalho sem ficar doente por causa disso. Essa tabela aqui mostra isso na prática de um jeito perfeito. Olha o tolueno, por exemplo. O limite dele é de 78 partes por milhão, e isso já classifica a atividade como de insalubridade em grau médio. Agora, compara com o ácido cianídrico. O limite despenca para só 8 ppm, e o grau já é máximo. Fica claro, né? Quanto mais tóxica a substância, menor a dose que o corpo aguenta com segurança. Beleza, agora vamos sair um pouco do que é visível, do que a gente pode tocar, e falar de um risco que é mais sutil, mas que tem um impacto gigantesco: os riscos psicossociais. As normas mais modernas, como a NR17, já sacaram que saúde no trabalho é muito mais do que só a saúde do corpo. É também sobre bem-estar mental e social. E essa definição aqui é muito importante. Por quê? Porque ela joga luz no lugar certo. O problema não está na pessoa, no indivíduo, mas sim na forma como o trabalho é pensado, organizado e gerenciado. São as condições, a organização e as relações do dia a dia que podem acabar adoecendo as pessoas. E para não ficar no abstrato, um estudo francês muito relevante mapeou alguns desses fatores. A gente está falando de quê?
de intensidade e ritmo de trabalho exagerados, de uma pressão emocional constante, de não ter autonomia para tomar as próprias decisões, de um ambiente de trabalho com relações ruins, tóxicas, até mesmo ter que agir contra os próprios valores ou viver com aquela insegurança constante sobre o emprego. Isso nos leva a uma conclusão que é, talvez, a mais importante quando a gente fala de riscos psicossociais. A saída não é só dar ferramentas para o funcionário aguentar a pressão. A verdadeira solução é mexer na causa do problema, na organização, na gestão, na cultura da empresa. Ok, saímos do invisível e vamos direto para um dos perigos mais concretos e, digamos, clássicos de qualquer indústria: as máquinas e os equipamentos. E para isso, existe a NR12, que é uma das normas mais robustas que a gente tem, e não é à toa. E os números, infelizmente, mostram o porquê de tanta preocupação. Entre 2012 e 2024, foram mais de 900 mil acidentes de trabalho com máquinas e equipamentos aqui no Brasil. Pensa que por trás de cada número desses tem uma pessoa, uma família. Isso reforça demais a urgência de ter medidas de proteção que funcionem de verdade. E para proteger as pessoas, a NR12 traz uma lógica muito inteligente, que é a chamada hierarquia de controles. A prioridade número 1 sempre é a proteção coletiva, é proteger o ambiente, por exemplo, enclausurando uma parte perigosa da máquina. Se isso não der, aí a gente vai para as medidas administrativas, mudar um procedimento, treinar o pessoal, e só lá no final da linha, como último recurso, vem o EPI, o equipamento de proteção individual. Ele é vital, mas é a última barreira. Bom, a gente está chegando no final da nossa análise e acho que fica bem claro que o espírito das NRs vai muito além de um monte de regras, né? O objetivo real é construir uma cultura de prevenção, é fazer com que a segurança faça parte do DNA da empresa. E a grande sacada é essa aqui. Uma empresa realmente segura não é que tem um monte de papel na gaveta para mostrar na fiscalização, é aquela que entende que segurança é um processo vivo, um ciclo que nunca para de gerenciar, de avaliar e, principalmente, de melhorar sempre. Porque no fim do dia, é disso que a gente está falando. O propósito maior por trás de todas essas leis, de todas essas siglas, é garantir que cada trabalhador, cada trabalhadora, volte para casa no final do expediente do mesmo jeito que saiu, com saúde e com dignidade. E para a gente fechar, eu queria deixar uma provocação, uma reflexão no ar. Pensa aí, no seu ambiente de trabalho, o que mais impacta a saúde das pessoas e, por consequência, os resultados da empresa? É um risco físico? É a organização do trabalho? É o perigo de uma máquina? Identificar isso já é o primeiro grande passo. E aí, curtiu essa análise? Se ela ajudou a entender melhor esse universo, deixa aquele like e aproveita para se inscrever aqui no canal porque tem muito mais conteúdo vindo por aí. Valeu demais pela companhia e a gente se vê na próxima. Um oferecimento Máximo Brasil Manutenção. Excelência em manutenção. Segurança e qualidade do início ao fim. Obras, reformas e segurança do trabalho.